Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer renovado estar aqui falando para vocês. Eu acabo de ser eleito conselheiro fiscal da Petros. Eu já fui conselheiro deliberativo por 4 anos, de 2003 a 2007. Depois fui presidente do Conselho Fiscal por 4 anos. Passei 4 anos como suplente do Brandão e agora voltei a ser eleito conselheiro fiscal. Vou falar bastante sobre o Plano Petros. Há um terrorismo meio grande dizendo que nós vamos ficar sem aposentadoria ou que vamos pagar um déficit. A coisa não está tão ruim assim. Eu vou falar para vocês abertamente, que vocês tiverem dúvida, a gente esclarece. Mas o plano está com um déficit de 15 bilhões de reais, mas tem um patrimônio de 64 bilhões. Eu, quando entrei pela primeira vez como conselheiro, o patrimônio do plano Petros, Sistema Petrobras, era de 15 bilhões. Hoje está em 64. E as contas que são feitas lá no estudo de viabilidade do patrimônio apontam que o plano tem condições de pagar os benefícios por mais 30 anos. Eu espero estar aqui daqui a 30 anos falando com vocês, eu não disse. Então esperamos estar juntos daqui a 30 anos e dizer que, na verdade, há um déficit preocupante, claro, mas não é um déficit de caixa, é um déficit atuarial, é um déficit técnico. Significa o seguinte: as provisões matemáticas para pagar os nossos benefícios estão na faixa de 74 bilhões. E o plano tem de ativos 64 bilhões. Então, está faltando aí em torno de 15 bilhões para... Mas isso não é déficit de caixa, não está faltando isso lá. Está faltando o seguinte: as provisões matemáticas são muito conservadoras. Por exemplo, o atuário, que é um camarada que calcula o futuro, né, ele prevê o futuro sem ter bola de cristal. Então é uma profissão difícil. Ele prevê o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então, por exemplo, você prevê que o petróleo estava a 115 dólares, que a Petrobras vai desenvolver o pré-sal. De repente, o petróleo cai para 30 dólares. Né? Os títulos do governo, em 2007, pagavam juros de 4%. E a meta atuarial era IPCA mais 5%. Então, com títulos do governo, não dava para cumprir a meta atuarial. O que é a meta atuarial? É um rendimento que o plano tem que ter durante o ano para pagar os benefícios, para não deixar de pagar os benefícios. Então, ela tem que render IPCA, que é a correção monetária, mais 5%. E o investimento em títulos não estava rendendo IPCA mais 5, estava rendendo IPCA mais 4. Então, contra a minha vontade, eu era conselheiro em 2007 e achava que nós não devíamos correr risco com renda variável, com mercado de ações. Mas o diretor financeiro me dizia: olha, mas se eu não correr risco em investimento, eu não vou atingir a meta atuarial, aí eu vou ser demitido. Porque se eu não estou atendendo o rendimento necessário para pagar os benefícios, não estou cumprindo a meta atuarial, então eu estou fracassando. Aí resolveram
investir em renda variável, que é ações. E eu vou mostrar que até 2013, essas ações renderam muito mais do que a meta atuarial. Só que em 2014, com a recessão mundial, a recessão brasileira, os ativos que antes davam um lucro grande começaram a dar prejuízo. E isso é um dos pontos que contribui para o déficit técnico. Então, nós temos um déficit de 15 bilhões, que pode aumentar um pouco com a modificação da família padrão, a família real, que na década de 70, se calculou que a família seria uma família normal. Um trabalhador tinha esposa, filho, e considerava aí a sobrevivência da esposa, do filho. Mas depois os aposentados começaram a casar e fazer família nova, novos filhos, etc. Né? E aí a família mudou um pouco, ficou mais desfavorável para o plano. E nós, conselheiros, viemos pedindo para fazer essa correção, essa atualização da família. Então agora estão fazendo, e isso vai dar um acréscimo no déficit de 4,9 bilhões. Mas tem uma massa chamada de pré-70, que é um pessoal que existiu antes da Petro ser criada. Essa massa está misturada, e essa massa é obrigação da Petrobras e não da Petros. A Petros paga a eles os seus benefícios, mas a Petrobras ressarce a Petros. Então, os pré-70 que estão misturados nesse déficit também, eles têm aí 1 bilhão e 600, desses 4.900, 1 bilhão e 600 é dessa massa de pré-70. Então, o déficit vai... Não. Por favor, quem está com o veículo DGN 5553 vai perder o veículo, porque vai ser removido agora. Vai lá retirar o carro. Saiu aí. Então, esses 4.900 que vão a crescer serão abatidos de 1,5 bilhão dos pré-70, que é uma massa da Petrobras. Então, vai ter um aumento de 3,5 bilhões nesse déficit. Então, mas... na década de 90, aliás, no ano 2000, 2002, os petroleiros entraram com uma ação contra a Petrobras. E essa ação, na época, foi reconhecida por uma auditoria judicial em 9 bilhões e 800. Desses 9 bilhões e 800, a Petrobras reconheceu 4 bilhões e 700 e prometeu pagar isso em 2028. Mas ainda tem 4 bilhões e 800 que estão na ação e não foram liquidados pela Petrobras. Esses 4 bilhões e 800 hoje representam mais ou menos 9 bilhões e meio. Então, a Petrobras ainda deve ao fundo 9 bilhões e meio. Então, dos 15 bilhões, você tira 9 bilhões e meio, sobra 5. E desses 5, ainda tem 3 bilhões e meio, que é a questão dos níveis, que a Petros resolveu pagar sem que o pessoal entrasse na justiça. Então, esses 3 bilhões e meio, nós, conselheiros, consideramos que é encargo da Petrobras, porque foi ela que fez a fraude salarial, foi ela que não pagou os níveis, portanto, ela é causadora desse déficit. Então, nós achamos que
a Petrobras que tem que pagar isso. E estamos com uma ação judicial nesse sentido. Então, se você tem 15 bilhões, tira 9 bilhões que a Petrobras deve e tira mais 3,5 que a gente acha que é encargo dela, sobra aí 1,5 bilhão de déficit. Esse 1,5 bilhão fica dentro de uma faixa que não precisa ser repactuado, não precisa ser pago. Por quê? Há uma portaria nova do Conselho Nacional de Política, política de benefícios, que diz que dentro de uma certa faixa você não precisa pagar porque a conjuntura varia. Hoje há uma perda de investimento em ações, mas essas ações podem recuperar seu valor daqui a um certo tempo. A bolsa varia, sobe e desce. Então não tem sentido cobrar dentro de um determinado percentual, que é hoje em torno de 7%, não precisa cobrar porque isso aí vai ser ajustado pelo próprio mercado. É a resolução 22 do Conselho Nacional de Política Previdenciária. Então esse valor não precisa ser cobrado de imediato, porque ele pode ser recompensado. E outro ponto que também, como eu falei, aumenta a defasagem, criando esse déficit técnico, a defasagem entre os ativos do plano e as provisões matemáticas para pagar os benefícios, é que essas provisões para pagar os benefícios são calculadas de uma forma muito conservadora. Ou seja, o atuário calcula que nós vamos viver muito mais. E a sobrevivência das pessoas está aumentando, né? Toda a faixa, a previsão de mortalidade está na faixa de 74 anos para os homens, 79 para as mulheres. Em 1950 era 40 e poucos anos para as mulheres, 40 anos para os homens. Então aumentou muito, graças a Deus, aumentou muito a sobrevivência das pessoas. Mas isso faz com que se necessite mais dinheiro para pagar as aposentadorias. As pessoas estão vivendo mais, e graças a Deus estão vivendo mais, então é preciso ter mais dinheiro para pagar esse benefício. E aí as provisões matemáticas aumentam, enquanto o ativo não aumenta. Então há essa defasagem, mas nós vamos mostrar adiante que isso pode ser compensado, porque as pessoas também, em determinada faixa etária, vão começar a morrer mais rápido. Então, o atuário, esse contador que calcula o futuro, que prevê o futuro e acerta ou não, ele sempre usa uma margem de segurança maior. Então, ele sempre prevê mais dinheiro do que necessário. Isso também gera déficit técnico. Se você prevê que vai pagar mais dinheiro do que a realidade, então isso gera déficit técnico, porque o seu ativo não é reajustado nesses termos. Então, esse déficit técnico que aparece, eu quero dizer para vocês que não é déficit de caixa, não é rombo, é apenas uma previsão, como diz o Paulo Brandão, é um farol. Você vai com o navio, tem um farol lá longe, mostrando uma rocha que, se você bater, o seu navio vai afundar. Então ele mostra você que tem que mudar o seu rumo para poder não bater naquela rocha. E então o déficit técnico é isso, você tem que melhorar a sua administração, procurar novas saídas para você não ter um déficit de caixa. E aí eu repito, nas condições de hoje, o fundo tem condições de pagar benefício nos próximos 30 anos, tá certo? Então vamos ver isso aqui, ó.
O déficit de outubro de 2015 era de 15 bilhões 381. Como eu falei, ele pode aumentar um pouco com a questão da família real. Mas temos aqui a correção do benefício dos níveis 2004, 2005, 2006, são 3 bilhões e meio que estão embutidos nesse déficit e que nós consideramos como um encargo da Petrobras. E estamos com ação nesse sentido. As perdas de patrimônio por maus investimentos estão em recuperação judicial, são cerca de 70 projetos, dão um prejuízo de 800 milhões. Desses 800 milhões, segundo a direção da Petros, metade é passível de recuperação. E tem grandes possibilidades de recuperar. Então, você teria, em vez de 800, você teria 400 milhões. As dívidas da patrocinadora com a Petros, devido à ação judicial que eu mencionei, então está em torno de 9 bilhões. E as perdas com as ações que o mercado acionário, né, teria uma variação também bastante grande. Compõe esses 15 bilhões. Então, dos 15 bilhões, você tira 9, que a Petrobras deve, tira 9, que a Petrobras deve, tira 3,5, que é a questão dos níveis, você tem 1,5 bilhão que não precisaria ser coberto de imediato. Tá certo? Tá difícil variar aqui o... Ah, tá. Aqui mostra a rentabilidade dos investimentos da Petros no período 2007 a 2015. Nós vemos o seguinte: a rentabilidade do plano era sempre maior do que a meta atuarial. Lembrando, a meta atuarial é aquela rentabilidade que o fundo precisa ter para garantir o pagamento dos benefícios. Então, de 2007 até 2013, a rentabilidade do plano era sempre maior do que a meta atuarial. Nós tínhamos, em 2007, 22,98%, e a meta era 10,73%. Em 2008, 25,76%, e a meta 24%. Em 2009, 50,10%, a meta 37%. 2010, 75 contra 54. 2011, 95 contra 74. Até 2012, 128 contra 95. Em 2013, ainda estava 125, estava maior a rentabilidade do que a meta. E em 2014, a meta ficou abaixo, a rentabilidade ficou abaixo da meta. Em 2015, ficou muito abaixo da meta, por isso deu o déficit. Como nós podemos verificar nesses percentuais acumulados no período, a rentabilidade dos investimentos foram os mesmos investimentos que atualmente estão dando rendimento menor. Então, esses mesmos investimentos que vinham sendo maiores do que a meta esse tempo todo, eles continuaram na carteira da Petros e passaram a dar menos. Por quê? Porque a Bolsa caiu. A Bolsa tinha 73 mil pontos, passou para 37, agora está em 42. As ações da Petrobras caíram drasticamente, né, perderam 27,5% em outubro. As ações da BR Foods, que é de alimentos, né, uma ação extraordinária, perdeu 16%. Então, isso aí deu uma queda
naqueles rendimentos, naqueles ativos que vinham rendendo acima da meta atuarial. Aqui, para vocês terem uma ideia, então nós vimos aqui a meta atuarial, que é o rendimento que você tem que ter para garantir os benefícios, vinha sempre abaixo da rentabilidade dos fundos. Até em 2013, a meta atuarial continuou certamente subindo e os investimentos caíram por causa da renda do mercado acionário, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que o rendimento desses ativos da Petros, mesmo perdendo, eles ainda são os que mais rendem no mercado, em relação aos outros fundos e outras ações. Então, não dá para a gente dizer que a culpa é da diretoria. A culpa é da conjuntura. Claro, a diretoria cometeu alguns erros e nós pedimos uma auditoria, foi feita uma auditoria nesses investimentos que deram prejuízo, mostraram falhas gerenciais, e nós estamos analisando e já conversamos com o diretor de investimento, e tem que se tomar uma providência contra essas medidas, porque foram mal feitas. Aí a auditoria Ernst Young fez um levantamento mostrando erros sérios por parte da Petros. Aí a Petros respondeu, mas isso não era o escopo do auditor. Como não é escopo? O auditor é para pegar tudo, né? Aí ele disse, não, isso não era para você ver, era claro que é para ver. Então nós estamos dando um prazo a Petros até o fim de março para justificar e punir quem é que fez essas coisas. Infelizmente, os principais responsáveis já não estão mais na Petros. Já saiu o Luiz Carlos, o Carlos. Então, infelizmente, vai ser difícil punir. Mas tem que ser corrigido isso, né? Mas, de qualquer forma, isso é um prejuízo de 1,2 bilhão, dos quais 600, metade, pode ser recuperável. O que eu quero dizer com isso é que esse déficit não é um ponto que ameace o plano Petros. Você vê, são 600 milhões, o que não vai ser recuperado, contra 64 bilhões, que é o patrimônio do plano. Então, é um valor, claro que é errado, claro que houve erro, claro que tem que ser punição, mas isso não ameaça o plano Petros, não ameaça o vosso benefício. Não tem perigo de vocês ficarem sem benefício por causa disso, tá certo? Então aqui tem umas curvas, tem uma curva meio ruim de ver aqui, mas aqui era a inflação no período de 96 a 2014, os rendimentos dos ativos da Petros sempre acima da inflação. Aliás, perdão, a meta atuarial em verde aqui, sempre acima da inflação, a inflação mais 5%, e em amarelo, os investimentos que a maior parte do tempo ficaram acima da meta atuarial e agora caíram abaixo dessa meta atuarial por questão da perda das ações. Hein? Bom, a gente detetou que houve alguns erros graves, né? Por exemplo, a falta de uma análise de risco do investimento. A punição pode ser até prisão. Vocês veem que a Lava Jato já tem 2 anos, tem gente na cadeia. Agora, se vai ser passível de punição por prisão, será feito, mas não seremos nós conselheiros. Nós levantamos o problema e vamos denunciar. Estamos denunciando. Agora, a responsabilidade de punir é da justiça, não é nossa. Então, bom, mas continuando então,
A Petrobras fez um acordo com a FUP nos autos da ação civil pública, chamado Acordo de Obrigações Recíprocas, prometendo pagar 4,7 bilhões de um total de 9,8. Esse 9,8 foi reconhecido por perícia judicial. Então, esse 9,8 continua na ação civil pública sem ter entrado num acordo que a gente não sabe quando vai terminar essa ação. Mas o fato é que restam aqui, na verdade, 5,1 bilhões que estão reconhecidos por perícia judicial. Então, esse 4,7 bilhões corrigidos hoje, que a Petrobras vai pagar, já são 9,2 bilhões. Os 5 bilhões e 100 que ainda faltam, corrigidos, vão dar em torno de 10 bilhões. Então, é um débito que a Petrobras tem com o fundo. Então, nós consideramos o seguinte: se tem uma pendência judicial que mostra que a Petrobras deve 10 bilhões ao fundo, não tem sentido cobrar dos participantes o déficit de 15 bilhões. Tem que ser 15 menos 10. Está certo? Está claro isso? Então, você abateria dos 15 esses 10 bilhões que faltam e estão. Se a Petrobras ganhar, aí sim, vamos ver, mas isso não vai demorar. Mas enquanto tiver pendência judicial, enquanto tiver uma auditoria que reconheceu o déficit, então não tem sentido cobrar do participante um valor que está sob júdice. Estamos entrando com uma ação cautelar contra essa cobrança, tá certo? E mais os 3 bilhões, então, não teria que cobrar do participante. Aqui a gente mostra, para descontrair vocês, que a Petro já teve déficits maiores. Em 1994, teve um déficit de 17%. Em 2004, teve um déficit de 21%. E antes disso, teve déficit de até 127%. A Petro registrou em suas demonstrações déficit técnico de 46,5% em 87%, 129,7% em 2004 e 21% em 2015. 21% é o atual, mas já teve 129%. O que aconteceu? A Petrobras pagou o que devia, então o déficit sumiu, né? O déficit sumiu, depois chegou a ser superávit, agora está caindo de novo. Então, isso quer dizer o seguinte: não há, a meu ver, necessidade de cobrar o equacionamento do plano em 2017, porque tem valores que reduzem esse déficit. Outro ponto que reduz o déficit, como eu falei, é que tem um contingente dos pré-existentes, dos pré-70, antes da Petros existir, que são responsabilidade da Petrobras. Então, se esse grupo que engrossa aí o nosso montante, o nosso ativo, e também tem um déficit da ordem de 3 bilhões, seria também tirado dos 15 bilhões, mais esses 3 dos pré-70, que eles não são pagos pela Petro, eles são pagos pela Petrobras, são responsabilidade da Petrobras. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, na nossa concepção, não existe déficit a ser coberto pelos participantes até 2017. Porque dos 15 bilhões, 10 são dívida da Petrobras, 3 são encargo dos pré-70, 3,5 são da pagamento de níveis, que é responsabilidade da Petrobras, ao nosso ver. Então, acho que não tem que cobrar dos participantes, nos próximos 2 anos, nenhuma
nenhum valor a título de equacionamento do plano. Os valores devidos pela Petrobras, dos pré-70, que eram 4 bilhões e 700, já estão, como eu falei, em 9 bilhões e 200. Quer dizer, o reajuste dessa dívida que a Petrobras aceitou pagar, eram 4.700, já estão em 9,2 bilhões. Então, o restante que ela não pagou e está na ação, já dá mais de 10 bilhões. Tá certo? Tudo para dizer que agora nós estamos lutando, né, contra a separação dos planos. Quer dizer, a FUP, junto da Petrobras, está fazendo força para haver uma cisão de planos. Separar o plano de quem repactuou do plano de quem não repactuou. Então, nós vamos ter 4 massas. Nós vamos ter os pré-70, que são encargo da Petrobras. Nós vamos ter o pré-70 repactuado e não repactuado. E vamos ter o pós-70 repactuado ou não repactuado. Então, é um cálculo extremamente difícil. É uma coisa ruim, porque fragmenta o nosso plano. Então, nós estamos lutando tenazmente, inclusive na Justiça, contra essa cisão de planos. Que não é bom para ninguém, não é bom para a Petrobras, não é bom para os participantes. Essa cisão foi proposta pela FUP junto com a Petros e a Previc já aprovou. E nós somos contra, porque você vai separar o inseparável. Você vai chegar num lago aqui, eu vou tirar uma parte para mim e outra para você. Como é que você vai separar num lago o que é meu e o que é teu? Então, um valor, um conjunto de valores, de ativos, fica muito difícil para você separar com correção. Separar corretamente, com justiça, é dificílimo. Por isso é que a gente está debatendo na justiça contra essa cisão e que também enfraquece o plano, tira o mutualismo do plano. Tá certo? Hein? A Previc já aprovou contra a nossa vontade e nós estamos com ação na justiça contra isso. Entendeu? Quem vai decidir agora é a justiça. Tá? Então, eu falei ainda há pouco que, depois de um certo tempo, o passivo vai diminuir, né? Nós temos aqui o passivo dos repactuados, até 2024, ele vai crescer. Por quê? Porque as pessoas vão aposentando, vai demandando cada vez mais recursos. A partir desse ponto, as pessoas começam a morrer e aí começa a haver superávit, a partir de 2024. Esse é o fluxo dos repactuados. Aqui, dos não repactuados, né? Já a partir de 2020, ele começa, daqui a 4 anos, né? Ele começa a gerar superávit. Então, é outro ponto, você vai cobrar um déficit agora e o plano daqui a 4 anos vai começar a dar superávit. Então, tem sentido cobrar? Não tem sentido, né? Então, são mais uns argumentos para não haver cobrança a título de equacionamento. Vou dar um aviso aqui de novo. Atenção aí, proprietário do veículo com a placa FGL 0652, está com o vidro aberto, tá? Então, 0652 está com o vidro aberto e está chovendo. Tá? Pediram para avisar aí. Aqui é um fluxo de caixa que mostra que o fluxo de caixa é sempre positivo, né? A linha do zero está aqui. Então,
como eu falei, o plano tem condições de pagar benefício até daqui a 30 anos. Então, o nosso plano não está se acabando, não. Aqui mostra as massas, né? Nós temos o pré-70, que é encargo da Petrobras. Ele, benefício a conceder são os ativos, benefícios concedidos são os aposentados. Ele dá um total de 8 bilhões e 700 até 12 de 2013, então hoje já está em torno de 10 bilhões de reais. Então, da massa de 64, 10 bilhões são responsabilidade da Petrobras. E ele contribui com déficit na faixa em torno de 3 bilhões de reais. Bom, então, eu aqui vou incluir aqui um cálculo que a gente fez, tem que mudar aqui de pasta de dados, né? Dá para você pagar para mim mudar para... Vou mostrar, na pior das hipóteses, se nada disso for respeitado, não for ganho na lei e tiver que cobrar, se tivesse que cobrar, não tem que cobrar, mas se tivesse que cobrar, o que seria essa cobrança, hein? Eu queria mudar a pasta aí. Ah, trocar de pasta. É. Isso. CPI aí. Volta aí naquela CPI. Isso. Final dessa aí. Os três slides finais. Então, enquanto coloca ali, eu vou mostrar a nova resolução da Previc, Tem umas perguntas aqui, enquanto ele coloca ali, eu vou... Pergunta assim, senhor Fernando, o que é benefício definido, contribuição definida, contribuição variável? O plano de benefício definido, como o próprio nome diz, você paga durante a sua fase ativa para receber um valor definido, que é 90% da sua renda de ativo. Então, o benefício é definido, definiu que é 90% do salário da ativa. A contribuição é variável, você aumenta o salário, você aumenta a contribuição para que você, no final da sua vida, você ganhe 90% do que você ganhava na ativa. Isso é o benefício definido. A contribuição definida, você define a contribuição, mas não define quanto vai ganhar. Então, por exemplo, você paga por mês 11% do seu salário. A Petrobras complementa e tal. No final da aposentadoria, o seu benefício vai ser função daquela renda que deu aí o plano. Se houver as oscilações, má administração, o risco é todo seu. No benefício definido, o risco é da patrocinadora. Se houver problemas, no caso dos não repactuados, a responsabilidade é da patrocinadora. Infelizmente, inventaram aí os repactuados, fizeram um novo contrato. Abriram mão dos direitos que tinham no passado e aderiram a uma nova contratação que é após a legislação
do ano 2000, que é a emenda constitucional número 20, que manda dividir o déficit contábil, né, o déficit técnico. Então, a pessoa abriu mão daquele contrato do passado que dizia que a responsabilidade, o artigo 48, inciso 10, diz que a responsabilidade por déficit é da patrocinadora. A partir, como ele repactuou, ele fez um novo contrato, e esse novo contrato vale a nova regra, se enquadra na nova regra. Quem não repactuou, vale a regra antiga. A responsabilidade de pagar déficit é da patrocinadora. Então, então, o que piorou é que ele vai ter que dividir o déficit. Mas quem é benefício, contribuição definida, não tem déficit, ele perde a sua massa contributiva, né? Os seus ativos caem, perdem valor, e ele, então, o benefício dele no final é calculado em função dessa massa que sobrou. Por isso ele não tem déficit, ele tem perda. E por isso nós combatemos ferozmente esse plano. Infelizmente, a FUP, no final, era contra, e depois que passou a ser governo, foi a favor. E esse plano passou. Ele foi fechado ilegalmente, o plano Petros. Os jovens que entraram aí, entraram aí, década de 2002, isso. Eles que entraram em 2002 ficaram sem plano durante 6 anos. Por quê? Porque, pela nova legislação, quem decide fechar o plano é o Conselho da Petros. E o Francisco Grau, presidente da Petrobras, saiu da reunião do Conselho de Administração da Petrobras que dizia o seguinte: solicitar a Petros que estude o fechamento do plano Petros. Essa foi a decisão do Conselho de Administração, que não podia ser outra. Ele não era mais o órgão máximo da Petros. O órgão máximo da Petros passou a ser o Conselho Deliberativo da Petros. Então, o Conselho de Administração da Petrobras resolveu solicitar a Petros um estudo para fechar o plano. Aí o Grosso fez uma carta: Petros, o Conselho decidiu fechar o plano. E totalmente irregular. E a Petros atendeu. A Petros fechou o plano. E aí nós gritamos, esperneamos, fizemos ação, e a Previc, na época era a Secretaria de Previdência Complementar, disse: olha, Petros, eu não posso fechar o plano porque o Conselho Deliberativo da Petros não deliberou. Aí a Petros botou no Conselho em 2006, e o Conselho aprovou fechar o plano em 2006. E eles retroagiram a 2002. Não podiam retroagir. O pessoal que entrou em 2002 tem direito a ter o plano, a optar pelo plano Petros 1. E nós temos uma ação na Justiça nesse sentido. Então, nós somos contra o plano CD, de contribuição definida, porque o risco é do participante. Uma má administração, uma conjuntura como essa agora, que caiu a renda variável, tudo isso vai onerar o participante, o benefício do participante, não mais responsabilidade da patrocinadora. Ela que hoje nomeia os diretores, aí dá errado, quem paga é o participante. Tá certo? Então, nós somos contra. Inclusive, o plano de contribuição variável é um pouco diferente, mas é um plano de contribuição definida como o outro. Só ele muda na época de receber o benefício, ele passa a ser plano BD, quer dizer, há um mutualismo entre os participantes. O risco é dividido a partir da aposentadoria, mas até a aposentadoria, o risco é todo dele, do mesmo jeito. Deixa eu só terminar isso aqui, aí a gente passa para você, tá bom? Então, companheiros, eu fiz aqui uma simulação. Se tudo isso que eu falei der errado, se a Justiça não reconhecer
e tal, se o plano, se o déficit for confirmado, que eu não acredito, mas for confirmado em 15 bilhões, o que aconteceria com o seu benefício, né? Como é que seria o pagamento disso? Então, nós temos aqui, pela nova legislação, a resolução do Conselho Nacional de Política Previdência Complementar, número 22, que diz o seguinte, você tem aqui a duration do plano. O que é a duration do plano? É o tempo médio estimado para o plano pagar todos os compromissos. É claro que isso vai variar, algumas pessoas vão morrer mais cedo, outras vão durar muito mais, mas hoje a média desses compromissos é em torno de 11,75 anos. Então, se tem uma fórmula aqui, duration menos 4, que a partir, se a duration for 4 anos, você paga de imediato, deu o déficit, tem que cobrir. Mas à medida que a duration vai crescendo, você vai tendo uma faixa maior para ou ter superávit ou ter déficit. No caso do plano PERTES, nós estamos aqui na faixa de 11,75, dá em torno de 7%. Então, calculando isso aqui, nós teríamos o déficit técnico hoje é 15 bilhões e 92. As previsões matemáticas são 73 bilhões. Dividindo um pelo outro, dá um déficit de 20%. Como a duration, eu mostrei ali, é 11,75, a duration menos 4, que é a regra que o CNPC fez, dá 7,75%, que é o limite do déficit técnico a ser coberto. A partir desse limite, sai daquela curva, tem que contribuir. Se tiver abaixo disso, não precisa equacionar o plano. Então, subtraindo aqui o nosso déficit, 20% menos o 7%, daria 12,82% a ser equacionado. 12,82 vezes a previsão matemática dá 9 bilhões e 400, que seria dividido por 2, Petrobras e participantes. Então, o participante teria que pagar 4 bilhões e 700 em duration vezes 1,5, quer dizer, 11,5 vezes 1,5 seria pagar esse valor em 17 anos. Assim, a grosso modo, significaria você pagar 5% a mais do seu benefício para cobrir esse déficit. Então, não é um valor assim, é claro que não, o melhor é não tê-lo, mas não é um valor assustador, não é um valor que assusta. Mas isso tudo eu estou falando, isso na pior condição, se todas as nossas ações, se tudo aqui for rejeitado, se a Petrobras não pagar e ganhar a ação e tal, que são coisas difíceis de acontecer, que, a meu ver, essas desgraças não vão estar todas juntas, mas eu fiz um cálculo aqui, na pior condição, você teria que pagar 5% a mais do seu benefício para cobrir o déficit. Está claro isso? Mas eu acredito que não vai ser necessário isso. Só fiz esse cálculo porque as pessoas dizem, não, nosso benefício vai ser totalmente consumido, eu vou perder tudo. Não vai. Você vai perder um valor em torno de 5%, na pior hipótese possível. Tá certo? Então, como eu falei, nós conselheiros estamos trabalhando, porque não tem sentido essa questão de levantarmos lá os investimentos indevidos e punir os privados, porque o participante não foi responsável por nomear os diretores. Foi a Petrobras que nomeou. Nós não tivemos sequer o direito de eleger os diretores. Na Previ, metade dos diretores são eleitos, a outra metade é nomeada pela patrocinadora. Nós não. Os diretores são nomeados. Então, tem sentido os caras fazerem bobagem e nós, participantes, pagarmos? Não tem, né? Então, por isso, a gente está pedindo a punição de todos os responsáveis. Estamos pedindo uma apuração
já está mais ou menos apurada, vamos ver o que fazemos com ela, e principalmente visando responsabilizar quem é responsável pelo déficit, e não os participantes. Pois não, companheiro, vamos lá a sua pergunta. O microfone. Alô? Ah, tá. Alô? Alô, som. Alô? Bom, em primeiro lugar, deixar claro uma coisa aqui. Parece que santo de casa não faz milagre. Quem me conhece sabe que eu sou um dos maiores críticos atual. Afasta um pouquinho o microfone. Eu sou um dos maiores críticos ao que está sendo feito pelos nossos conselheiros, pela nossa gestão. E tenho sérias críticas ao que ele expôs aí, porque eu não concordo com isso. Tá? É difícil rebater item a item, porque foram muitas coisas e eu não tenho dados. Então, eu vou tentar me guiar. Desculpe que eu vou demorar um pouquinho, companheiros. Diferente do que disse o Siqueira, não é porque a Bolsa teve a 74 mil pontos e agora está a 42 mil, que isso daí tem a devida relevância. Não é isso. A questão é que a partir de 2002, nós tínhamos uma forma de investir privilegiando principalmente títulos renda fixa. A nossa renda variável atingia 15% a 20%, e com um detalhe: eram ações facilmente negociadas no mercado. É aquilo que você faz quando você é um investidor de casa. Você compra ações porque sabe que pode vender. A partir de 2002, eles fizeram uma invenção que começou a surgir por ali, criaram uma rubrica chamada investimentos em participações. O que é isso aí? Eles descobriram uma forma de aumentar a renda da companheirada. Primeiro, até com a nossa concordância, minha e do Rivaldo, naquela ocasião, nós concordávamos que deveríamos ter gente representando, e justamente foi o Nilton Gavião que nós aprovamos e nos sacaneou. Mas não era tanto, não era muito esse dinheiro que eles ganhavam. Então, o que ocorreu? Eles começaram a investir pesadamente em diversos ativos. E, pior ainda, esses ativos da pior qualidade. O investimento se dava em cima da possibilidade, ou seja, eles compravam em cima do capital votante da empresa, de forma a que o percentual que eles comprassem dava direito a indicar um conselheiro. Para vocês terem uma ideia, um exemplo rápido, Itaúsa, que foi o Gabriele que assumiu, o conselho que ele recebia do Conselho de Administração da Itaúsa pagava no mínimo 100 mil por mês, por uma participação mensal. Nós temos, só na Petros, umas 17 a 18 empresas nessa condição, gerando mais ou menos uns 20 a 30 conselheiros indicados. Tudo companheirada. Imagine isso daí somado com Previ, que o valor dela é 170 bilhões, Funcef, Postales e mais outros fundos. Os gafanhotos que entraram nessa brincadeira se apoderaram dos fundos de pensão.
E aí, quando você investe dessa... Tem um pouquinho de água, eu estou... Quando você investe pesadamente, o que ocorre? Você fica sem condições, num determinado momento, que precisar você vender ao preço que você poderia estar ganhando. Obrigado. Então, o que aconteceu? A Petros entrou numa arapuca. Ela ficou... Para vocês terem uma ideia, o último relatório de atividades é de outubro, que ele mostrou. Nós tínhamos um total de investimentos 66 bilhões. O total em renda variável, somado tudo em ações e fundos de ações, dava 40%. E isso já tinha sido arreado, porque pouco antes nós estávamos 45 a 45. E arreou não porque, como alega o Henrique Jäger, que a gente andou vendendo. É o contrário. É que essas ações perderam valor. Então, a renda fixa subiu para 50%, eles compraram um pouco, compraram. Mas não o suficiente para enganar o que mostra quem olha com atenção. Função disso, o nosso déficit bateu em outubro 15,5 bilhões. Temos mais novembro e temos mais dezembro. Os 2 meses, a Bolsa desceu. Detalhe, não é exatamente o que ele está falando, que nós estamos perdendo porque a Bolsa arreou. Não é isso. Você só realiza lucro ou prejuízo numa ação se você vende. Se você não vende, você não realiza. Para vocês terem um exemplo, a nossa divisão se deu com Itaúsa. Quando foi apurado por um ex-diretor da Petros, eu concordei plenamente e nós tornamos público. Eles não quiseram entender isso. Foi aprovado no Conselho Deliberativo. Nós compramos 213 milhões de ações Itaúsa, num dia só, 30/12 de 2010, no mercado que negocia essas ações num total de 10 mil, no máximo, quando tem pregão. Tem dias que, inclusive, não tem pregão. Hoje, a Petros está mais ou menos com 352 milhões de ações Itaúsa. O valor de mercado dela, 6 e pouco, é menor do que o valor que nós investimos em 2010. A Petros não está tendo prejuízo, claro, ela não está tendo prejuízo porque não está vendendo, mas se ela vender, se ela conseguir vender, ela vai perder dinheiro e muito dinheiro. É assim, Itaúsa. Invepar Guarulhos, nós pagamos 373,5% de ágio em cima do valor. É isso daí que está tornando impossível você manter investimento em Invepar. E ainda assim, o seu Henrique Jäger, apoiado, até onde eu estou entendendo, pelos nossos conselheiros, vai injetar, já injetou mais 333 milhões ao final do ano e vai comprar provavelmente a parte da OAS, que não tem como vender, a OAS tem exatamente o que nós temos. 24, deram um pouquinho menos, nós temos 25%, eles têm 24,5%. O valor que nós temos em balanço, o valor financeiro, 2 bilhões e 800. A OAS não está conseguindo vender por 1 bilhão 350. Na verdade, é esse o valor que nós temos em Invepar. E ainda assim, nós não conseguiremos vender. O único comprador que existia, que é uma canadense, a Brookfield, ela saiu fora. Por que ela saiu fora? Primeiro, ela não concorda tem um acordo de acionistas nessa brincadeira, que é onde o pessoal manda, tá? Quem se é Previ, Petros, Funcef e OAS. Ela quer, pelo menos, poder opinar, não deixam opinar. Não deixa opinar, ela não compra. Ela quer comprar 51%. Eu acho, opinião pessoal, que isso daí ainda é
É uma forma de tentar manter interesse do pessoal, dos fundos, para tentar comprar esse investimento. Se nós comprarmos ainda assim a 1,350, nós vamos tomar um prejuízo incalculável. Nós pagamos de outorga, que são nós pagamos por Invepar 16,5 bilhões. Esse valor vai ter que ser, já começou a ser devolvido para o governo federal. Está à base de 1 bilhão. O acordo que se fez entre a Invepar e a Infraero era que os dois iriam rachar essa outorga. Quem está pagando é a Invepar. A Infraero está fora. A Invepar não está conseguindo, entre aspas, vender o suficiente para cobrir esse 1 bilhão. Ela teria que, para cobrir esse 1 bilhão, faturar 2 bilhões por ano. Ela não está conseguindo. O rombo dela esse ano, 1 bilhão e 800, já está aí. 7 Brasil. Foi ao fundo. Foi ao fundo, infelizmente, conselheiros nossos defendendo o nosso investimento na 7 Brasil, por um detalhe muito simples. Nós tínhamos que manter o emprego dentro do país. Por favor, Salgador, não se estenda muito, porque tem outras pessoas e também tem que dar continuidade aqui, por favor. Tudo bem. Bom, eu respondo agora ou depois? Bom, para quem não me conhece, sou Michel, trabalho na segurança. Então, eu tenho acompanhado com a mesma ansiedade de vocês o que vem ocorrendo aí com fundos de pensão, né? A minha leitura é leitura do mercado financeiro, né? Eu acompanho as notícias do mercado financeiro. Também já segui algumas utopias políticas que hoje eu não sigo, não faço mais parte desse time, né? Mas o que vem ocorrendo é o seguinte: ninguém explica para a gente, né, em percentual, quanto que a gente vai ter que contribuir, porque nós vamos ter que contribuir, tá? Isso aí vai ser inevitável. É melhor perder um pouco do que perder o plano, tá? Ninguém explica. Outra coisa, tudo que é feito, inclusive cada um de nós aqui quando trabalha e faz alguma besteira na empresa, existe uma consequência. Tem que existir uma consequência para esse tipo de responsabilidade, tá? Não pode continuar assim. Inclusive, existe até na Câmara dos Deputados pessoas que querem alterar a legislação dos fundos de pensão para que não ocorra o que ocorreu. Fundo de pensão, ele não tem que financiar emprego dentro do país, não, tá? Fundo de pensão é nosso, a gente contribuiu, isso aí é para nossas famílias, isso aí é para ir até o final da nossa vida, para as viúvas, para quem for de direito, tá? Fazer caridade com o chapéu alheio, isso aí é falta de responsabilidade, tem outro nome, tá? E está na hora de a gente acabar com esse paternalismo que tem nesse país. Que é por causa desse paternalismo que tem aqui, que a bandidagem aumentou, que tem sempre um líder que vem aqui, surge um líder, na crise surge um líder com as soluções. Hoje eu não vejo ninguém no quadro político capaz de mudar a nossa trajetória. Inclusive, os senhores, só para dar um exemplo, o Brasil está tecnicamente quebrado. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vocês ganham 10 mil reais, 9 mil está empenhado em dívidas, tá? E esse patrimônio que é nosso jamais deveria ter sido tocado, entendeu? Por esse pessoal que foi muito mal intencionado, tá? Jamais. Vai ser alterada essa legislação, vocês têm que fazer, ganhar força lá no Congresso, acabar com essa sem vergonhice, que isso aí é falta de vergonha. Tá? É falta de vergonha. A gente não pode compactuar com o que está errado. Tem que acabar o paternalismo nesse país. Chega, entendeu? Isso aqui
O Brasil está tecnicamente quebrado e a empresa também. E a gente vai ter que levantar essa empresa, vai ter que levantar esse país. Tá? Só para vocês, só para fechar. Isso aí aconteceu. A gente fala muito mal de certas culturas sem conhecer. Isso aí aconteceu com um plano de aposentadoria do pessoal que trabalha na General Motors nos Estados Unidos. E quem segurou o plano foi o governo americano, tá, o BD. A crise é mundial, e quem não fez a lição de casa vai sentir mais. Entendeu? É só isso. Posso responder? Desculpa aí se eu ofendi alguém. Ô, Michel, qual era a pergunta? Eu não entendi a sua pergunta. Deixa eu... O Salgado, infelizmente, não está aí. Mas nós temos aqui, estou lembrando aqui que no mês de outubro, a BRF, que é uma empresa Sadia, Perdigão, a maior empresa alimentícia do Brasil e uma das maiores do mundo, caiu em outubro de 2015, 14%. A Petrobras caiu 27%. Infelizmente, o Salgado não está aí, e ele era meu suplente no Conselho Fiscal. E ele um dia manifestou no final do mandato, dizendo o seguinte: diretor de investimento, venda tudo que é ativos e compre Petrobras. A Petrobras estava a R$40, hoje está a 4. Já imaginou se o diretor financeiro seguisse o conselho do Sérgio Salgado, vendesse todos os ativos e comprasse Petrobras? O fundo estava quebrado. Então, companheiros, você está, como o Michel definiu, nós estamos numa crise mundial. Nós estamos na crise no país. E o fundo está sobrevivendo. Investe daqui, investe dali, corre. Claro que teve erros que a gente apontou e estamos buscando os responsáveis. Mas eu quero dizer que os erros não colocaram o nosso fundo em perigo. O nosso fundo não está em perigo. E eu diria que com 90% de certeza não haverá cobrança de contribuição. Porque nós temos respaldo judicial, temos o débito da Petrobras e temos... má gestão vai ser, nós estamos perseguindo isso, inclusive a diretoria atual não é responsável por esse déficit, porque ela já pegou o bonde andando, e nós já cobramos dele que eles não estão fazendo erro, não estão cometendo erros, mas estão acobertando os erros dos outros. E isso é inaceitável. Sim. Isso, nós estamos falando com o diretor, falamos ontem com o presidente. Não pode esconder os erros passados. Falei semana passada com o diretor financeiro. Não pode responder o relatório da diretoria com a desculpa esfarrapada que não era escopo dela. Auditoria para descobrir tudo. Então você justifique o erro ou confesse que errou, mas não dê desculpa, entendeu? Então a gente, olha, e deve. O problema nosso é a abertura total aqui, não tem? Desculpa, pessoal, eu falo mais um pouquinho aqui. Mas eu já vi aqui, ó, um cara chamado Nilton Carneiro, entendeu? Nilton Carneiro, e contra um plano de previdência que depois foi aprovado, foi batizado de repactuação. Isso, entendeu? Repactuação. Primeiro veio o Fernando Henrique com o plano 1, depois veio a repactuação. Primeiro teve a migração, isso, que a FUP isso, era contra. A isso. FUP era contra. FUP era contra. Isso. Tudo bem. Na época, eu fui ver no mercado, não tinha plano igual o nosso. Não existia. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Quer dizer,
quando eu passo a ser, enquanto eu sou pedra eu funciono, quando eu passo a ser vidraça tudo muda, né? Isso aí não pode acontecer mais. Esse cara saiu da diretoria da Petros, entendeu? Esse cara, ele veio aqui defender 6 horas, sendo que ele fazia 8 horas, entendeu? É um cara que não tinha moral nenhuma. Então a gente precisa desvincular o meio político do meio negócio. O meio negócio é previdência privada da Petrobras, dos empregados da Petrobras. Cada passo que for dado no mercado financeiro tem que ser muito bem calculado. Tem que pegar gente profissional, gente que está na área, não amadores, não políticos, não sindicalistas. Tá? Cada macaco no seu galho. Eu quero te dizer o seguinte: nosso Conselho Fiscal conseguiu criar uma gerência de risco, porque muitos dos investimentos que estão sendo pegos como errados não tiveram o risco avaliado corretamente. Nós conseguimos tirar a auditoria interna da Petrobras da subordinação à direção da Petros, a diretoria a auditoria interna da Petros saiu do controle da diretoria para o controle do Conselho Deliberativo. Então, companheiros, o meu companheiro Sérgio Salgado, que eu respeito muito, é um lutador, está pregando o seguinte: tem que demitir essa diretoria da Petros toda e chamar pessoas do mercado. Pô, quem é do mercado? É o Guido Mantega? É o Lício? É a Thaís? É o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy? O que nós temos que defender é que sejam eleitos diretores pelos participantes. Vamos eleger diretores da Petros. Agora, trazer um diretor financeiro, tudo bem, eu concordo. Trazer um diretor financeiro, tudo bem. Agora, hoje, quem nomeia os diretores da Petros é a Petrobras, é o governo, não são os participantes. Então, companheiros, é o seguinte: nós temos que lutar para que... Por que a Previ deu menos problema? Porque metade dos diretores são eleitos pelos empregados. E outro ponto é o seguinte: para mostrar que o mercado de ações influiu no déficit, a Previ, no ano passado, tinha superávit de 12 bilhões de reais. E hoje está com um déficit de 13 bilhões. Porque a Vale caiu, porque a Petrobras caiu, porque as ações caíram. Então a Previ era o melhor fundo até ano passado, com 12 bilhões de superávit. Chegou a distribuir, reduzir a contribuição dos associados. Agora está com um déficit de 13. E esse déficit está aumentando mais rápido que o da Petros. Mesmo com diretores eleitos, mas ainda assim é a melhor forma, é a eleição dos diretores e não buscar gente de mercado. A gente está vendo aí estão pedindo aqui para concluir perto a gente falar um pouco sobre Petrobras, que a Petrobras é importante porque ela é a patrocinadora, ela é principal patrocinadora e que garante a peça e que nós temos a quem cobrar se houver problema. Porque ela nomeou os diretores, eu repito, ela é responsável pelo resultado da Petros. E nós não podemos responsabilizar os participantes. Então, nós, conselheiros eleitos, vamos lutar para que não haja cobrança dos participantes, porque tem débito da Petrobras, porque tem cobrança de níveis que é da Petrobras, e então o déficit não fica na faixa do déficit a ser cobrado. Então vamos fazer todo o empenho nesse sentido. Então vou falar um pouco agora sobre Petrobras, porque é a nossa principal patrocinadora, né? Pode perguntar aqui? Pode perguntar. Só uma
uma pergunta. As pessoas que não entraram com a ação dos níveis já receberam, né? A Petros pagou. E quem entrou com a ação, está tudo parado. Desde setembro, outubro, não sai nada. O senhor tem alguma informação se a gente vai receber quem entrou com a ação? Inclusive, a minha ação está parada desde o ano passado. Agora, tem muita gente que já recebeu. Não, teve gente que recebeu, mas de outubro para cá, parece que não porque está teve o pagando. recesso do judiciário. Judiciário. Né? O judiciário ficou envolvido aí com Lava Jato, etc. Depois veio o recesso, Tá. mas agora vai retomar. Tá, ok. Tá Obrigada. certo? Então. Inclusive, é bom lembrar que no déficit não está contabilizado essas ações. E nós, conselheiros, estamos pedindo para contabilizar, porque a Petros não sabe quanto vai ser pago a cada um. Ela contabilizou os 3,5 bilhões que ela está pagando, que não houve ação, então é um valor certo. O nosso, que está na justiça, ela não sabe quanto é, então pode agravar um pouquinho o déficit. Fernando, vou fazer uma perguntinha para você rápido. Eu queria saber o seguinte, você falou desse dinheiro, a dívida da Petrobras para com a Petros. Então, eu entendi que 9 bilhões de dívida seria aquele corrigido, que inicialmente do acordo do OR era 6 bilhões, 6 bi, para ser pago em 20 anos, ok? Quando a Petrobras fez a repactuação, o que ficou comentado, e muita gente não sabe, parece que quando o dinheiro da repactuação foi dado pela Petros e abatido da dívida. É isso que a gente pode fazer? Era o quê? A Petrobras pagou a repactuação, mas abateu da dívida. Esse 1 bilhão e 200, você falou 4 bilhões. Não abateu. Não. Esse valor já está em 9 bilhões e 200, nós vimos ontem. Mas era 6 bilhões, era a dívida acordada pela FUP. A FUP estava cobrando 13 para pagar em 20 anos. Não, 13 foi julgado. Era 13 bilhões. Isso, a que justiça reduziu para 6. Né? A Justiça reconheceu 9,8. Sim. E a Petrobras aceitou pagar 4,7. Não era 6? Não, 4,7. E esse valor 4,7 que já está reajustado, está valendo 9,2 hoje. Só um comentário. Então, só para concluir, que muita gente às vezes tem dúvida e perguntam, eu entendi, no meu entendimento, quando eu estava no sindicato, fiquei 3 anos, na verdade, e que o dinheiro da Petros, esse dinheiro da repactuação, a Petrobras pagou a repactuação, abatendo da dívida dela. Não abateu. Certamente não foi isso? Não abateu. É o que nós sabemos. Então tá. Não abateu. Eu, inclusive, vi ontem esse valor, está em 9,2.